Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 24. Iremos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 12, ou versículo 14. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 24, diz assim a palavra de Deus. Saiu Jesus do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Deus, ilumina minha mente, usa-me, Deus, como um canal de transmissão da Tua Palavra. O Senhor sabe, Deus, o quanto as Tuas palavras são profundas, são poderosas, e o quanto, Deus, eu sou falho, eu sou pecador, o quanto eu sou limitado, Deus. Portanto, obrigado por ter falado conosco, por ela, e peço em nome de Jesus, ilumina a minha mente, para que assim possa fazer a exposição corretamente, e assim todos que aqui estão, Deus, para que nós venhamos ficar aqui inteirados acerca da Tua Palavra. Deus, leva essa palavra a cada coração que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já estamos há algum tempo estudando o Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, e temos aprendido muito desse belíssimo livro que o apóstolo Mateus, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu. Acredito que os irmãos já são sabedores que Mateus, ele foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Ou seja, Mateus, ele, por ser apóstolo, ou foi chamado por Jesus para ser apóstolo, e andou cerca de 3 anos com Jesus Cristo, ouvindo os ensinamentos de Jesus, testemunhando tudo que Jesus ele tinha feito no decorrer de 3 anos, e o ministério de Jesus aqui na terra. E nós aprendemos, ou vemos os muitos e muitos milagres de Jesus, as parábolas,
os ensinamentos de Cristo, como exemplo, o Sermão do Monte. E chega o momento do apóstolo Mateus, ele registrar Jesus, ele condenando ali a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus. Como exemplo, nós aprendemos isso em alguns domingos aqui, porque fez a divisão em partes do capítulo 23, e assim fiz a exposição. Se nós prestarmos a atenção, no capítulo 23, versículo 37, do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, ele diz assim, ou ele escreve assim, Jesus falando. Após Jesus, ele condenar ali a hipocrisia dos escribas, dos mestres da lei, dos fariseus, e mostrar o que realmente eles eram e o que a palavra de Deus ensina. Jesus diz em 37, 23 de Mateus: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. O versículo 24, ele começa assim, ou capítulo 24 e versículo 1. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Irmãos, provavelmente, Jesus ele fez aquele discurso onde ele condena a hipocrisia dos mestres da lei, dos fariseus, no templo, em Jerusalém. Porque logo após esse discurso de Jesus, ou essa pregação de Jesus, inicia-se o capítulo 24 e diz que Jesus saindo do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E Jesus, após ele sair do templo, os discípulos ali, enquanto Jesus ele caminhava, eles aproximaram-se de Jesus, como o texto está dizendo, para mostrar a Jesus a construção do templo. Vocês, versículo 2 do capítulo 24, vocês estão vendo tudo isto? Jesus falando, vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele, eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Os discípulos ali, eles admirados com o templo que tinha sido construído, no caso, ou reconstruído em 516 antes de Cristo, e tinha o rei Herodes o Grande, ele tem iniciado uma belíssima reforma nesse templo. Por volta de 20 a 19 antes de Cristo, o rei Herodes, ele tem iniciado uma belíssima reforma. E alguns estudiosos, ele escreve dizendo que na época de Cristo essa reforma ainda não tinha sido acabada. Alguns teólogos chegam até a afirmar que essa reforma ela só foi terminada no ano 64 da era cristã. Uma coisa é certa, o templo já era belíssimo, e com essa reforma que Herodes o Grande, ele iniciou, ele ficou mais belo ainda, apesar que nesse momento ainda estava inacabada. E Jesus ele diz que eu garanto a vocês que aqui não ficará
pedra sobre pedra serão todas derribadas ou derrubadas. Jesus aqui está profetizando, predizendo o que exatamente aconteceu na era cristã, no ano 70 da era cristã. Quando Jesus ele profere essas palavras, ou ele fala essas palavras, e diz que garante que aquele templo foi construído e que estava sendo ali embelezado, não ficaria ali pedra sobre pedra, porque tudo seriam derrubados. E da forma que Jesus ele predisse, ele disse antecipadamente, aconteceu da mesma forma no ano 70 depois de Cristo. Eu não sei se os irmãos que aqui estão têm conhecimento disso, mas em 70 da era cristã, no ano 70 dessa era que nós estamos vivenciando hoje, o general Tito, ele cercou Jerusalém em 69, e no ano 70 ele adentrou os muros de Jerusalém, e eles travaram uma guerra ali contra os israelitas, e mataram muitos e muitos judeus, e destruíram o templo por completo. Se eu não me engano, apenas o muro, a muralha do lado oeste, que é aquela que até hoje tem, ela ficou de pé. Mas todo o templo foi destruído, muitos e muitos judeus morreram, e muitos judeus, eles foram levados como escravos para Roma, e uma pequena parte ficou em Israel, exatamente se cumprindo a profecia que Cristo dissera, que não ficaria ali pedra sobre pedra, até que todo aquele templo viesse a ser derrubado. O pastor João Bosco, que é o nosso pastor titular, ele foi 13 vezes em Israel, e sempre ele vai nesse local, e ele, conversando comigo, ele falou que realmente, da forma que a profecia foi proferida, foi falada por Jesus, isso aconteceu. Não ficou pedra sobre pedra, exatamente porque o povo de Israel desobedeceram a Deus, rejeitaram o Messias. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos de forma alguma rejeitarmos ou nos tornarmos céticos, ou seja, incrédulos em relação à palavra de Deus. Se a palavra de Deus disser algo, nós temos que acreditarmos e procurarmos obedecer a mesma, porque uma vez dito a palavra de Deus, ela vai se cumprir. A palavra do homem, ela pode voltar atrás, ou o homem falando pode não acontecer, e o mesmo homem pode voltar atrás. A Bíblia Sagrada nos ensina que uma vez Deus falando, acontece. Que essa profecia que Jesus ele está nos ensinando aqui, proferindo, nós estamos lendo, e da forma que aconteceu, na sua completude, exatamente no ano 70, isso é uma autoevidência que nós que servimos a Deus, nós que decidimos seguir a Jesus Cristo, nós temos que acreditarmos em tudo o que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque da forma que foi proferido, foi predito, foi profetizado no passado e aconteceu, exatamente da forma como foi predito, e exatamente na mesma intenção, e na mesma data específica que assim era proferido, vai acontecer também, irmãos. Ninguém nem brinque, ninguém nem pense que aqui é brincadeira. Tem pessoas que vêm para a igreja que pensam que aqui é uma brincadeira. Irmãos, quer um conselho? Se for para vir para a igreja, para não ter compromisso com Deus, é melhor não vir não. É melhor não vir não. Porque isso aqui tudo vai se cumprir. Esses cultos aqui,
Beto está gravando, Gilberto, e é lançado no YouTube. Mas cada palavra que está sendo pregada aqui, não só de hoje, mas desde Juarez, Everaldo, né? Everaldo, Oséias, e todos quantos passaram aqui e pregaram o Evangelho de Cristo, está sendo registrado no céu. E no grande dia do juízo final, aonde todo joelho se dobrará diante de Cristo, a Bíblia diz que irão ser abertos livros, e o livro da vida irá ser aberto, e o nome daquele que não estiver escrito no livro da vida será julgado exatamente pelas suas obras. Por quê? A Bíblia diz que as nossas obras nos acompanharão. Não é as obras que vão salvar, não é as obras que vão fazer com que eu venha me aproximar de Deus. Quem nos faz nos aproximar de Deus é Cristo. Agora, o que está sendo pregado, ensinado, não aqui só, mas na sede, em todas as igrejas cristãs, irmãos, em todas elas, está sendo registrado no céu. Eu estava lendo hoje o livro de Mateus, eu estava lendo o capítulo 9, e estava vendo Jesus, ele falando acerca dos fariseus, que estavam rejeitando a palavra de Jesus. E Jesus disse bem claramente, que a nação de Sodoma e Gomorra, nação pecadora, ímpia, onde o homossexualismo, a prostituição, a ganância predominava, e que Deus, ele castigou aquela nação, e lançou fogo, enxofre, e queimou, de criança a idoso, toda aquela nação, e todos foram julgados e condenados, porque rejeitaram a Deus. Jesus disse que aquela nação se levantará, para julgar os fariseus, para julgar aquela nação de Israel, que estava rejeitando a ele. Imagina só, o que Jesus diria hoje conosco? Quem há de se levantar para nos julgar? Irmãos, aquela geração, Júnior, de Noé, que Deus destruiu, e estão agora no Hades, numa antessala do inferno, ardendo. A geração de Sodoma e Gomorra, os rebeldes israelitas que perderam a salvação e estão no Hades. Todas as gerações que passaram irão se levantar para julgar, irmãos, essas nações que, ou essa geração pecadora que hoje ouve o Evangelho e a rejeita. Podem ter certeza, podem ter certeza. Tem pessoas que estão brincando com Cristo, tem pessoas que estão brincando. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Se os irmãos prestaram atenção na leitura, os irmãos vão observar bem facilmente que são feitas aqui a Jesus 3 perguntas. Por quê? Os discípulos, quando Jesus ele chega no Monte das Oliveiras, como diz o texto, eles falam: dize-nos quando acontecerão essas coisas, exatamente se referindo ao que Jesus tinha predito, ou tinha dito anteriormente, da destruição do templo. E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fazem essa pergunta tríplice a Jesus.
tríplice a Jesus. Irmãos, esse capítulo 24 de Mateus, ele é conhecido como um sermão profético. E existe inúmeras interpretações acerca desse capítulo 24. Na verdade, em relação à volta de Jesus, existem 3 interpretações ou 3 correntes teológicas acerca da volta de Jesus. E essas 3 correntes teológicas acerca da volta de Jesus vão interpretar esse capítulo 23 de Mateus de formas diferentes. Exemplo, existe uma corrente teológica chamada pós-tribulacionismo. O que é isso? Eu acredito que os mais velhos aqui na fé sabem muito bem que um dia Jesus ele voltará para buscar o povo que serve a ele aqui na terra. E o nome desse evento é arrebatamento da igreja, ou rapto da igreja. E 3 correntes, ou dentro do cristianismo, no meio dos crentes, existem 3 interpretações para a volta de Jesus. A primeira corrente que eu irei falar é a corrente pós-tribulacionista. Que corrente teológica é essa? É os teólogos que acreditam que a igreja ela irá passar pela grande tribulação. A Bíblia nos ensina que em um dado momento da história, Deus ele derramará a ira do Cordeiro sobre a terra, sobre toda a terra. E essa corrente pós-tribulacionista acredita que os crentes que estiverem vivos nessa época, ou a geração que estiver viva e fazer parte da igreja, irá passar pela grande tribulação. A segunda corrente teológica, sim, e essa corrente teológica, eles interpretam esse capítulo 24 de Mateus, Gilberto, o som estava bom da forma que estava. Eles interpretam esse capítulo 24 de Mateus, algumas partes dele, como histórico, como que já aconteceu no passado. A outra corrente teológica que existe é o messo-tribulacionista. O que é isso? Eu falei aqui no início que irá acontecer, ou Deus irá derramar a ira do Cordeiro, a ira de Cristo sobre a terra durante 7 anos. Os teólogos que defendem a corrente messo-tribulacionista, eles acreditam que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação. No final dos primeiros 3 anos e meio, Jesus ele voltará e arrebatará a igreja. E eles têm uma interpretação também diferente desse capítulo. A outra corrente que existe é uma corrente majoritária. É a corrente majoritária. E aqui tem, na verdade, o maior número de teólogos que defendem, tanto no meio pentecostal, como no meio carismático, como também entre os reformados, tem muitos que são pré-tribulacionistas. O que é ser pré-tribulacionista e o que é que essa corrente ensina? Essa corrente ensina o seguinte, que a igreja, no período da grande tribulação, onde Deus irá derramar a sua ira aqui sobre a terra, a igreja não vai estar. A igreja não vai estar. E essa corrente pré-tribulacionista, ela tem uma interpretação também, ela divide esse capítulo 24 em algumas perícopes diferentes, que vai tratar acerca da vinda de Jesus na sua primeira etapa, na sua segunda etapa
e fala acerca também do julgamento das nações. Eu, particularmente, defendo a corrente pré-tribulacionista. E vou mostrar aos irmãos o porquê eu fico com essa corrente. Porque acho mais coerente que essa corrente seja mais bíblica. Jesus respondeu, versículo 3: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, os que defendem essa corrente teológica pré-tribulacionista, nós acreditamos que Jesus está se referindo aqui nesses versículos, como iremos ver, ao princípio das dores, ou ao que acontece antes da grande tribulação, antes de Deus derramar a ira do Cordeiro sobre a terra. Gilberto, tira esse eco, por favor, Gilberto. Tira esse eco, por favor. Antes de Deus derramar a ira do Cordeiro sobre a terra. Preste atenção. Eles perguntaram a Jesus o que acontecerá, quando acontecerão essas coisas, se referindo à destruição de 70, à destruição do templo, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, a gente bem sabe que desde o princípio do cristianismo, desde o princípio da igreja primitiva, sempre houve heresias, ou surgiram heresias, Gilberto, tira esse eco, por favor. Sempre surgiram heresias no meio cristão. Um exemplo disso é que na época neotestamentária, na época da igreja primitiva, já existia alguns pensamentos que tinham surgido no meio da igreja, e eram pensamentos contrários à palavra de Deus. Dá para nós percebermos um exemplo sobre o pensamento gnóstico que já estava ali se iniciando. A gente vê o apóstolo Paulo combatendo esse heresia ou esse falso ensinamento dentro da igreja, e vemos também o apóstolo João. O que é que o pensamento gnóstico dizia? Eles diziam que a matéria, ela é má, a carne é má, e o espírito é bom. E eles afirmavam que o corpo era a prisão da alma. Portanto, diante de um pensamento desse que era errado, eles afirmavam que Jesus, ele não veio em carne, ele veio em espírito. Isso é mentira. Jesus, ele andou na terra como homem. Ele tinha essa matéria que nós temos. Ele não tinha a natureza pecaminosa que nós temos, mas ele foi gerado no ventre de Maria de carne e osso. Era um homem comum. E esse pensamento, a partir do segundo século, cresceu muito. Irmãos, a gente sabe que em todo o decurso da igreja sempre se levantaram falsos ensinamentos e de dentro da igreja.
O interessante é que um falso ensino, ele não vai surgir do nada lá fora, não. Uma pessoa que é ateu, uma pessoa que é bêbado, que é viciado em drogas, que é traficante, que é estuprador, que é um fora da lei, ele vai ler a Bíblia e vai ter uma interpretação errada e vai ter um monte de seguidores. Não, geralmente é de dentro da igreja. E como foi profetizado muito por Pedro, pelo apóstolo Paulo, até mesmo por Jesus aqui, isso tem acontecido nos nossos dias com muita frequência, de um bom tempo atrás. O aumento de heresias, o aumento de pensamentos errados dentro da igreja, falsos profetas. Quando Jesus ele diz aqui, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Será que alguém vai chegar a afirmar, o que Jesus está dizendo aqui é que muitos virão no nome deles, eu sou o anticristo? Não. Primeiro, irmãos, porque eu não acredito e não sigo o pensamento pós-tribulacionista e meso-tribulacionista, é porque eles têm costume de interpretar esse versículo aqui e dizem que esse versículo aqui está se referindo à grande tribulação, e não é. Porque um exemplo, Jesus fala, muitos virão em meu nome, cuidado para não ser enganado, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão dizendo isso. No período da grande tribulação, apenas ele vai dizer, eu sou o Cristo. Irá haver apenas uma religião. Entenderam? Isso os irmãos sabem claramente. Portanto, a conclusão que nós tiramos desse versículo é exatamente o seguinte, é que nesse período que Jesus está afirmando aqui, irá surgir muitos pensamentos errados, porque Jesus fala, cuidado para que não se enganem, e esses pensamentos irão afirmar claramente que eles estão corretos. Essa semana mesmo eu estava na minha casa, e um irmão da Assembleia de Deus, ele frequenta sempre a minha casa, ele conversando comigo, ele disse que ia mandar um vídeo para mim, eu assistisse o vídeo, para que eu viesse comentar. E o vídeo era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse mesmo irmão, ele já tinha conversado comigo uma vez, dizendo que hoje ninguém poderia comer carne de porco porque era pecado. Eu falei, olha, se você não comer carne de porco, você compre, não só um porco, mas compre 2, 3, me convide para a sua casa, e tem um bocado de gente que vai também. Júnior também falou que vai. Olha, Marcelo também vai, e prepara aquele churrasco. E a coca a gente leva, prepara a carne de porco. Ele botou no coração, porque ele assistiu naquele programa, Nova Vida, Gilberto? É o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não pode trabalhar também no sábado. Na Mira da Verdade tem um programa mesmo. E eu conversei com ele, graças a Deus, Deus iluminou o pensamento dele, irmãos, e tirou isso da mente dele. Mas mesmo assim, volta vai, volta vem, ele assiste algo. E eu fui assistir esse vídeo, porque ele pediu para mim assistir, e porque eu queria ver o que o vídeo estava dizendo. Aí o apresentador lá, que eu esqueci o nome dele agora, e uma pessoa muito instruída, doutor em teologia, ele começou a falar sobre o fim dos tempos, e com a ideia dele lá, escatológica, acerca do fim dos tempos. No final de tudo, quando ele apresentou alguns textos bíblicos e fora de contexto, eles apresentaram os livros
mulher que eles têm como profetisa chamada Ellen Gold White ou Ellen G. White. E essa mulher é tida como profetisa na igreja deles. Essa mulher, ela morreu há pouco mais de 100 anos e ela escreveu vários livros. Na verdade, essa mulher ela foi poderosamente usada por Satanás. Poderosamente. Eles têm essa mulher como profetisa. E esse dito apresentador, ele disse claramente que a igreja correta é a igreja adventista do sétimo dia. A igreja, o remanescente de Deus na terra, é a igreja adventista do sétimo dia. Irmãos, exatamente se cumprindo isso que Jesus está dizendo aqui. Falsos cristos. Se vocês ouvirem, que eu não aconselho ouvir porque não tem preparo, vocês não têm preparo para ouvir as testemunhas de Jeová, eles afirmam claramente que a igreja certa são eles. Se vocês ouvirem um grupo chamado Grupo G12, que em Riachão tem, eles afirmam que a igreja certa são eles. Se vocês encontrarem os mormons, se encontrarem uma pessoa que faz parte da igreja dos mormons, eles vão dizer a mesma coisa. Irmãos, a cada dia surge cada tipo de segmento religioso que é contrário à palavra de Deus e dizendo que a verdade estão com eles. Exatamente se cumpre daquilo que Jesus disse. Vocês nunca ouviram um membro sério, uma pessoa esclarecida. Eu digo isso, uma pessoa esclarecida, não um fanático, uma pessoa que nem crente é, mas uma pessoa que realmente é crente, esclarecida, da Assembleia de Deus Missões, da Congregacional, da Batista, da Maranata, da Deus é Amor, da Presbiteriana, da Betel Brasileira, da Luterana, e de tantas outras igrejas que existem aí, dizer, o certo é aqui. Se você não estiver aqui, você não tem salvação. Irmãos, a gente não ouve isso, porque esses irmãos que eu citei aqui, ou essas igrejas e tantas outras mais, elas são igrejas autenticamente cristãs, e elas sabem categoricamente que quem salva é Jesus, a salvação é do Senhor, não é de homem algum. Cabe a nós ouvirmos o chamado de Jesus e procurarmos obedecer. E Jesus diz aqui, ele falando aqui acerca da sua vinda e do fim dos tempos, que cuidado para que nós não sejamos enganados, porque surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos. Muitos falsos profetas, e eles virão em nome de Jesus. O interessante é que eles virão em nome de Jesus. O apóstolo São Paulo fala que aparentam ter piedade, mas os seus atos os denunciam. Irmãos, a única forma de nós não nos enganarmos com esses falsos profetas, com esses falsos ensinadores, sabe o que é? É nós, irmãos, é nós conhecermos as Escrituras de Cristo, conhecermos as Escrituras, e eu vou mais além ainda das seitas. Irmãos, toda igreja, seja ela quem for, que tiver um pastor que disser, irmãos, se você não estiver conosco aqui, você não tem salvação. Irmãos, aquela igreja pode até ser séria, mas aquele pastor, ele não é um pastor sério, ele não é uma pessoa vocacionada por Deus, porque a salvação, ela é de Cristo, a salvação é de Deus, e infelizmente, mesmo dentro do cristianismo sadio, existem pastores, existem alguns líderes religiosos que eles chegam a afirmar, não, se você não estiver aqui, você não vai ter salvação. Na verdade, esses caras são pessoas aproveitadores, se aproveitam da inocência, da falta de conhecimento dos irmãos,
para extorquir o dinheiro dos irmãos. Tomem cuidado com as seitas, com esses falsos líderes. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Irmãos, a gente sabe bem, até mesmo pela Bíblia Sagrada e pela história, que guerras, desde quando existe o mundo, que guerras existem. Na verdade, nos tempos bíblicos, na época do Antigo Testamento, existiam muitos conflitos e muitas guerras. O povo de Israel mesmo, eles se envolveram em muitas e muitas guerras. No entanto, esse sinal aqui, como os demais sinais que iremos ver, Jesus está falando exatamente do período que antecede a sua volta ao arrebatamento da igreja. E não só a questão de haver guerras, mas a intensidade com que está havendo essas guerras. Um exemplo, no século I e nos demais séculos que se passaram antes de Cristo, não houve uma guerra com a intensificação da Primeira Guerra Mundial, ou houve? Houve? Primeira Guerra Mundial que se iniciou em 1914 e findou em 1918. A Segunda Guerra Mundial em 1939 e findou-se em 1945. Os nossos avós, quem tem avós aí um pouco mais velho, eles foram contemporâneos dessas guerras. E com intensidade muito grande, irmãos, aonde todos os países se reuniam em guerra. E o que são rumores de guerra? São exatamente, irmãos, a questão de ter a guerra e ter aquela expectativa de guerra, aquela expectativa, e não só na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, mas em todo o decorrer da história até os dias atuais, está acontecendo guerras com mais intensidades, ou com mais intensidade. Exemplo disso, ali no Oriente Médio, aonde constantemente surgem guerras, e agora Israel com os árabes, né, que isso já virou até uma rotina. Há os acordos de paz, e daqui a pouco começam novamente as guerras. O que acontece no Rio de Janeiro também, aquilo é uma guerra, irmãos. É uma guerra. Guerras civis, como exemplo na Venezuela. E tantas outras que nós temos presenciado. Tudo isso se cumprindo exatamente como Jesus ele tem predito. E numa intensidade maior. E numa intensidade muito maior. E Jesus fala claramente que é necessário que tudo isso aconteça. E ele fala, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Está entendendo, irmãos? Tudo isso será o início das dores. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, a gente sabe
até pela história, que sempre existiu essa questão de pessoas passarem fome em toda a história da humanidade. Mas se nós formos buscar os dados recentes acerca da quantidade de pessoas que estão em situação de miséria, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é espantador. E a cada momento, a cada ano, anualmente vem crescendo mais e mais. A questão de terremotos, irmãos, a gente sabe que terremotos, desde quando o homem pecou, existem terremotos na terra, até mesmo nos tempos bíblicos, a Bíblia vai registrar que houve grandes abalos sísmicos, grandes terremotos. Mas, irmãos, a quantidade e a intensidade desses terremotos, ela tem cada dia mais aumentado. O teólogo assembleiano Ciro Chances, ele fala um pouco acerca desse assunto. Ele escrevendo em um de seus livros de escatologia, ele diz: desde a profecia do Senhor Jesus, de que haveria terremotos em vários lugares, tem ocorrido inúmeros abalos sísmicos em diversas partes do mundo. Os ateus, os agnósticos, os ateólogos e teólogos liberais vem afirmando que os tais não podem ser considerados sinais da segunda vinda, posto que são corriqueiros, comuns, em razão do deslocamento constante das placas tectônicas. No entanto, ao estudarmos os sinais da volta de Jesus e do fim do mundo, vemos que não são as ocorrências em si que apontam para a chegada de um evento escatológico, e sim a intensificação delas. Não são os eventos em si, porque os eventos em si sempre aconteceram. Só que lembra que Jesus falou, como diz aqui, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Cada dia mais, irmãos, a gente vê mais guerras aparecendo. Haverá fomes têm aumentado. Guerras, aí terremotos em vários lugares. Agora, acho que pouco mais de, não sei, um mês, deu um terremoto aqui, na Paraíba. Não sei se os irmãos ficaram sabendo. Ficaram sabendo? Viu no grupo, não foi, Beto? Teologia? Os irmãos postaram um terremoto e teve até pessoas que sentiram mesmo. Sim, foi Campina e Puxinanã. Aqui próximo. Irmãos, isso está acontecendo com intensidade muito grande. Em 26 de dezembro de 2004, quase 300 mil pessoas, irmãos, quase 300 mil pessoas morreram com aquele terremoto, atingindo 9 graus na escala Richter, devastando boa parte dos países da Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia, Malásia, Maldivas, Bangladesh. Irmão, será que isso não é um sinal da volta de Jesus? Será que isso não é um sinal, isso acontecendo com mais intensidade? E a gente brincando aqui, né? Brincando de ser crente, brincando de pregar, brincando de servir a Jesus. Jesus está às portas, irmãos. Jesus está às portas. Basta lermos as Escrituras Sagradas e nós iremos ver que tudo o que foi predito por Jesus Cristo está exatamente acontecendo da mesma forma. Será que vai ser necessário nós
estarmos em nossas casas, em nossos trabalhos, sei lá, se amanhecendo o dia, a gente acordar e, de repente, como costumeiramente, eu mandar uma mensagem para Gilberto: Gilberto, onde tu trabalha, passa aqui em casa. E o telefone de Gilberto está com internet, eu ligar, e ele não atender, que de vez em quando ele faz isso, mas não é por querer. E de repente Gilberto foi arrebatado, irmãos. E eu procurar e alguém dizer que Gilberto não está mais. Eu entrar em contato com o Júnior, com a Nalanda, com um de vocês aqui. E de repente eu saber que vocês não estão mais entre nós. E eu olhar para a palavra de Deus e dizer: Jesus, tanto que o Senhor iluminou minha mente, eu preguei. Tanto que eu dizia, Jesus, que queria subir contigo, ouvi tua palavra, mas infelizmente brinquei, não obedeci ao Senhor. O Senhor voltou, e eu fiquei aqui para receber a ira do Cordeiro, para sofrer, para pagar caramente, porque desobedeci a Jesus. Irmãos, como será triste nós olharmos para a nossa vida e vemos que perdemos o nosso tempo, ligarmos a televisão e de repente entrar uma matéria da rede podre de televisão dizendo: sumiu um monte de gente, avião caiu, trem ele se desgovernou, pessoas que estavam em praça pública, garis, pessoas que estavam andando na rua sumiram. O que foi isso? E nós que somos crentes, nós conhecedores da palavra, nós olharmos para nós e sabemos: Jesus, fiquei, desobedeci, eu não segui o Senhor corretamente, eu fui desobediente à tua palavra. Irmãos, que isso nunca venha acontecer conosco, que nós venhamos olhar para a palavra de Deus, venhamos confiar nela, venhamos mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de toda falha, pecaminosidade, mesmo diante, irmãos, de muitas vezes nós cairmos e nos entristecermos e pensarmos que nunca mais iremos nos levantar, que nós venhamos pedir graças ao nosso Deus, força a Ele, para que nós venhamos fazer a vontade dEle, e que Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele venha nos levantar, nos dar força, para nós continuarmos a caminhada. E quando um dia Jesus, Ele raiar nessas nuvens, Ele soar a trombeta, nós possamos escutar, os mortos irão ressuscitar primeiro, nós iremos ser transformados, iremos nos encontrarmos com Jesus nos ares, iremos adentrar aos céus, iremos participar das bodas do Cordeiro e estarmos para todos sempre com Cristo Jesus. Irmãos, que isso seja a nossa meta, que nós não venhamos brincarmos de ser crente, para um dia ficarmos aqui e contarmos a história que Jesus voltou e nós ficamos, porque fomos desobedientes à sua palavra. Irmãos, que nesses últimos dias nós possamos nos dedicarmos mais a Cristo, e nós venhamos clamarmos, proclamarmos esse evangelho e dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tudo isso será o início das dores. Irmãos, tudo isso aqui, essas coisinhas que estão acontecendo aqui, será só o início das dores. Só o início, só uma coisinha. Uma coisinha. Então eles os entregarão para serem, 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Irmãos, isso é uma coisa muito comum para quem serve a Deus. Ser odiado pelas pessoas por causa de Cristo, ou pela causa de Cristo. Eu sou sincero a dizer, não é uma opinião minha, é uma opinião de muitos e muitos cristãos e até teólogos. Quando as pessoas aí fora, irmãos,
essa sociedade anticristã, pecadora, maligna, uma sociedade que é anti-Deus, ela começa a nos bajular demais, tem alguma coisa de estranho. E não é com eles não, é conosco. Sabe por quê? Porque Jesus disse inúmeras vezes que nós seremos perseguidos por causa do Evangelho. Jesus fala aqui que seremos entregues para serem perseguidos. Eles nos entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E isso acontece hoje muito, irmãos, nesses países fechados, onde o Evangelho não pode entrar. Quando eu era membro ainda da Assembleia de Deus, mensalmente tinha um culto de missões. E no culto de missões sempre se fala dos missionários que estão fora. Eu tive o privilégio de conhecer a irmã Sâmia. A irmã Sâmia é uma jovem aqui de Campina Grande. Ela, se eu não me engano, ela não nasceu no Evangelho, se converteu. E ela foi para a Índia sozinha, com 22 anos de idade. Lá ela conheceu um jovem, casou-se. Hoje ele é, da última vez que eu o vi, era evangelista. E ele contando, irmãos, como é na Índia. Irmãos, é complicado lá. Na verdade, ela falou que para não morrer, ela tem que saber agir para pregar o Evangelho. Ela falou que já pregou muito o Evangelho assim. Ela vai de van para um certo local, aí entra algumas pessoas. Aí ela percebe que as pessoas estão precisando de ajuda, seja o que for, financeiramente, o que for. Ela vai, se aproxima com essa pessoa e procura ajudar. Aí ela diz que dependendo da confiança que ela tem naquela pessoa, que a pessoa não vai entregar ela vai falar do Evangelho. E assim muita gente tem se convertido. Muita gente tem se convertido. Eu não sei mais se ainda está. Eu não sei se é Paula Rocha, que ela ficava ali, na faixa de Gaza, irmãos. Eu não cheguei a conversar com ela pessoalmente, mas a gente tem um material dos missionários que enviavam para nós, no caso para a igreja sede vinha para nós, e a gente lia acerca do que eles escreviam acerca do trabalho que eles faziam lá. E ela dizia que ia para, quando tem esses conflitos na faixa de Gaza, ela ficava mesmo na parte de conflito. E um exemplo, vamos supor que está ali a guerra Israel com os árabes, e pessoas feridas, ela lá naquele meio ali. Claro que não na frente ali para servir como alvo. E quando alguém se machucava, ela era uma das voluntárias que ia lá e ajudava a pessoa para colocar remédios, ferimentos e cuidar. E nesses momentos assim, ela falou que pregava o Evangelho e muita gente se convertia. E muitos missionários, irmãos, por conta disso morrem, são apedrejados. Nesse exato momento agora, a gente está pregando aqui, tem gente aqui que está passando aqui, eu acho que acha até ruim que a gente está pregando, mas nesse exato momento tem pessoas que estão doidas para ler a Bíblia e não pode. E não pode. E tem pessoas sendo mortas por conta do Evangelho, se cumprindo exatamente o que Jesus falou. Exatamente porque são ídolos, não são deuses de verdade. Versículo 10. Naquele tempo, muitos, olha o que Jesus fala.
9. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, Jesus diz que nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, provavelmente aqui, pelo contexto, Jesus está falando dos crentes. Dos crentes. Está entendendo? Porque vem cá, Jesus, quando se refere a certas coisas, ele sempre tem um público específico. Tem coisa que ele fala que, na verdade, é para o público no geral. Você vai ver que Jesus vai falar aqui no final que o amor de quase todos esfriará. Não tem como, exemplo, nós sermos ateus e o nosso amor por Deus esfriar. Tem como eu ser crente e meu amor esfriar. Nós sermos crentes e o nosso amor esfriar. Portanto, quando Jesus fala aqui, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. É exatamente, irmãos, o que vai acontecer e está acontecendo no momento. Muitos escandalizados e traindo uns aos outros. Pessoas que, para se levantar, usam as demais pessoas como escada. Isso, irmãos, na verdade é uma autoevidência com a intensidade que tem acontecido da volta de Cristo. Da volta de Cristo. Versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E muitos falsos profetas surgirão nesse tempo e enganarão a muitos. Não tem como isso aqui, irmão, ser no período da grande tribulação. Por quê? Porque se fosse, a gente tinha que crer que no período da grande tribulação irá surgir muitos falsos profetas. Mas lembram que Apocalipse capítulo 13 fala que surgirá um falso profeta só. Um falso profeta. Aqui ele fala de muitos, ou seja, se referindo, claro, ao princípio das dores, ao que antecede ao arrebatamento da igreja. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, a palavra maldade aqui, ela tem o sentido de ilegalidade. Em algumas traduções, eu acho que a tradução que Júnior usa na Landa, a irmã Lucinha diz iniquidade, né? Em algumas, no sentido original, tem um sentido de irregularidade, devido ao aumento da maldade, ou irregularidade, ou iniquidade, o amor de muitos esfriará. Devido, irmãos, ao aumento de irregularidades dentro da igreja, o amor de muitas pessoas irá se esfriar. Isso é algo que Jesus prediz em relação ao tempo do fim. Ao tempo do fim. Infelizmente, a gente tem visto muito isso hoje. O amor de pessoas que antes eram fervorosas, eram pessoas que eram soldados combatentes, pessoas que estavam sempre de frente na batalha, pregando o evangelho, evangelizando nos cultos. E devido ao pecado, ao aumento da maldade, à ilegalidade, tanto das pessoas como de si mesmo, acabou esfriando. Irmãos, isso é o que antecede a volta de Cristo. Se nós aqui, que somos cristãos, nós conversarmos com as pessoas que são crentes, muitas e muitas pessoas vão dizer a mesma coisa que eu estou dizendo aqui agora. Eles vão dizer que não só na igreja onde eles congregam, mas em muitas e muitas igrejas, existe uma frieza espiritual muito grande. Uma frieza. E frieza, irmãos, quando eu falo, não é a pessoa chegar aqui e desmaiar no chão aqui,
e dizer que foi lá no além e voltou. Não, não é isso não. É claro que, como estamos estudando aqui, estava até comentando com os irmãos sexta-feira, que nós temos que darmos mais lugar ao Espírito Santo. Nós temos que nos soltarmos e, na verdade, sermos mais adoradores de Deus, buscarmos os dons espirituais, porque é para nós. Agora, o sentido aqui de esfriamento no geral é exatamente a vontade de fazer a obra de Deus, irmãos. A vontade de realmente estar nos cultos para cultuar a Deus. A vontade de se submeter à palavra de Deus, independentemente do que venha acontecer ou possa acontecer. E a gente vê que as pessoas hoje não querem mais isso. A pessoa hoje comete um erro, aí é disciplinado por aquilo, vou para outra igreja. Como aconteceu em Riachão, irmãos, eu não tenho medo de dizer isso não, irmãos. Está sendo gravado no YouTube, e é bom que seja mesmo, e o bom é que essas pessoas escutassem. Pessoas traem a esposa, casam de novo, traem a esposa, não foram traídos, né? Eles traem a esposa, casam de novo e abrem igreja de novo. Irmãos, o que é isso? Eu não posso ser pastor aqui porque cometi um erro, mas eu vou abrir a minha. Aí na minha você pode vir desmantelado e aqui se desmantelar mais ainda. Se você era mentiroso, aqui você vai ser mentiroso e ladrão. Se você era veaco, aqui você é veaco e caloteiro. Porque a minha igreja que eu abri não tem ninguém. Aí eu vou pegar toda e qualquer qualidade de pessoa desmantelada, vou chamar para o altar e vou dar um banho de óleo e vou consagrar, como tem muitos. Em Riachão tem um bocado assim. Irmãos, Jesus disse, ele predisse, ele profetizou que tudo isso aconteceria e o amor de muitas pessoas esfriaria exatamente por se multiplicar, aumentar a ilegalidade, a maldade, a iniquidade, o pecado. É a igreja dos Cruminai. Irmãos, a gente tem que ter cuidado nisso. A gente tem que ter como firme fundamento Jesus. A gente tem que ter como rocha eterna Jesus. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, eu estava lendo hoje, que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele diz que caiu a chuva, correram as águas, e deram sobre aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que rocha é essa? É Cristo, aquele que ouviu os pensamentos, os ensinamentos de Cristo, e não ficou só nos ouvidos, ela desceu para o coração, e ele passou a praticar. Essa pessoa, irmãos, pode acontecer o que acontecer, pode surgir guerra, pode surgir terremoto, pode surgir peste, pode surgir esfriamento, pode surgir falso profeta, que essa pessoa vai estar segurado na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, irmãos, temos que ser firmes em Jesus. Irmãos, particularmente eu, das pessoas que me ajudaram no Evangelho, na verdade, irmãos, quem me chamou foi Cristo, quem me sustentou foi Cristo, mas Ele usou pessoas para estar comigo. Eu caindo e as pessoas se levantam, me dando conselho, me ensinando, e das que me ensinaram, irmãos, infelizmente, digo isso infelizmente, hoje, estão dentro da igreja completamente afastados, tão piores do que se tivessem no mundo, porque se tivessem no mundo, eles estavam dizendo, eu estou errado, mas estão dentro da igreja, completamente afastados de Cristo. Exatamente o que Jesus está dizendo, irmãos, que iria acontecer. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que persistir até o fim, irmãos, ele será salvo. Aquele que não se importar com os obstáculos, aquele que
se dedicar a estudar as Escrituras, ou a prestar atenção nos ensinamentos da igreja e aprender, porque quem não sabe ler só é prestar atenção, porque o irmão Deneval conhece Totinha, né, irmão Deneval, que é até parente do irmão Louro. Totinha ele não vê, irmão Júnior, ele é cego, mas eu já fui muito culto com o Totinha, ele pregando, e ele já foi dirigente da igreja Assembleia de Deus em Riachão mais de 2 anos, e ele sabe muitos e muitos versículos da Bíblia. E quem ensinou a ele? Jesus. Como? Ele nem vê. Ele ouviu as pessoas falar. Ele falou para mim que chega para uma pessoa e fala: irmão, lê para mim tal texto. Ele disse que o irmão lendo, ele vai aprendendo. Da mesma forma, quem não souber ler, só é prestar atenção nos cultos, nos ensinamentos, pedir para que alguém leia para si, que vai aprender. Escola bíblica. Está vendo? Isso é uma maravilha, aprender a ler na Bíblia. Aprendeu a ler já com o quê? Com a verdade. Irmãos, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não se importar com as dificuldades, com os obstáculos. Diz o versículo 14: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Jesus aqui, ele diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações em testemunha do seu nome, e então virá o fim. Alguns interpretam, irmão, que esse versículo diz que o evangelho ele será pregado em todas as nações até o arrebatamento da igreja. Exemplo, quando aconteceu o arrebatamento, para acontecer o arrebatamento, tem que se cumprir a profecia de ser pregado o evangelho em todas as nações. Irmãos, durante algum tempo, eu até concordava com esse pensamento. Todavia, estudando as Escrituras, dá para nós aprendermos que esse versículo aqui fala do fim mesmo, do fim. E o que dá para nós entendermos aqui é o seguinte, que não necessariamente o evangelho necessita ou precisa ser pregado para que se aconteça o arrebatamento. O evangelho pode ser pregado até antes de acontecer o arrebatamento, ou pode ser pregado em todas as nações só depois do período da grande tribulação. Ou no período da grande tribulação, aonde naquele tempo não vai ter mais esse negócio. Tem um exemplo de a pessoa falar: não, eu não sou crente, mas também não quero negócio com o diabo. Não, nesse tempo é o seguinte: ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, você que vai escolher. Se servir a Deus, você vai, com certeza, se perseverar até o fim, vai ser salvo na grande tribulação. Agora vai ser perseguido pelo anticristo, não vai poder comprar, vender, porque não tem a marca da besta. Se você não quiser servir a Deus, você vai colocar a marca da besta, vai poder comprar e vender. Simplesmente colocando a marca da besta, nunca mais terá salvação, será condenado eternamente, porque você vai rejeitar Cristo. Nesse grande dia não tem meio caminho não. Aí a Bíblia diz que nós veremos a diferença entre o justo e o injusto. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o seguinte, que os que são sujos, sujem-se mais, os que são limpos, limpem-se mais. Está entendendo? Então nós que conhecemos o evangelho, nós temos que procurarmos a cada dia, obedecermos a Deus, vivermos de conformidade a esse evangelho, para assim quando Jesus voltar, nós estarmos seguindo a Ele fielmente. Vamos orar, e que Deus em Cristo abençoe a cada um.